Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do irmão Braz. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui. Eu já quero aproveitar, tá? Agradecer também aos que são inscritos, que têm inscrito no canal, que têm compartilhado, nos mandado aqui uma mensagem. Que Deus abençoe cada um. E você não é inscrito ainda, já aproveita, se inscreva, já acione o sininho. Você sabe, né? Todo o protocolo aí para estar recebendo as novas notificações quando houver vídeo novo, tá? Que Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Quero compartilhar com você um texto bíblico, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo escreve assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Repare que o apóstolo Paulo fala, porque não me envergonho do evangelho. E não é por acaso que Paulo escreve isso. É considerado por todos os irmãos, esse versículo 16 de Romanos é o assunto principal de toda essa epístola. E a partir daqui Paulo discorre sobre a fé, sobre a salvação, a justificação, a fé em Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele fala, porque não me envergonho do evangelho. Mas afinal, o que é evangelho, né? Essa palavra vem do grego e nós sabemos o seu significado, que diz boas novas, boas notícias. Como Marcos foi o primeiro escritor, o primeiro evangelho, ele começa então o seu evangelho assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o termo evangelho pode significar um dos 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou também pode significar um apenas deste livro, pode significar também todo o Novo Testamento, ou até mesmo toda a Bíblia. Porque este é o seu significado literal, boas novas, denotando que aquela mensagem do princípio do Evangelho de Jesus Cristo eram boas novas. Vale nós ressaltarmos e lembrarmos que esse período era um período de grande influência grega, né? A língua grega dominava o mundo, o Império Romano dominava o mundo com a sua tecnologia, com seu domínio. E agora surge um novo pensamento, uma nova ideia, que é o cristianismo, através de um Salvador que morreu na cruz e que ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo escreve aos Coríntios, o Evangelho, ou a mensagem do Evangelho, que é loucura para os judeus, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porém, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que Paulo estava dizendo? Eu não tenho vergonha do Evangelho. Se para muitos é humilhante o Evangelho, a questão de alguém que morreu na cruz ser o Salvador, para nós é poder de Deus. Então, muitas das vezes, hoje em dia, o cristianismo, o Evangelho, ou até denomina hoje em dia, você é evangélico, né, como um sinônimo de religião. Mas não é só isso. A palavra evangelho ou evangélico significa um estilo de vida de acordo com os ensinos de Jesus. Então, os evangelhos em si, ou os 4 livros primeiro do Novo Testamento, eles contam a história da vida de Jesus, o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. E isso denota, então, o evangelho. Depois nós vemos nas epístolas de Paulo e outros, como Tiago e Pedro, a epístola aos Hebreus, as epístolas de João, sistematizando esse estilo de vida, aplicando na vida cristã um modo de viver daqueles que são seguidores de Jesus. Então, aqueles que são seguidores de Jesus são os que vivem de acordo ao Evangelho. Então, Paulo está dizendo, em meio a uma cultura grega, em meio à loucura dos gregos, em meio ao escândalo dos judeus, eu não me envergonho do Evangelho, eu vivo de acordo aos ensinos de Jesus. Em uma época de avanço da tecnologia, da diversidade de ideias, onde muitas coisas são questionadas, onde muitas ideias estão aí, né, à mercê da escolha de cada um, o cristão que crê em Jesus, crê no Evangelho, deve ter esse modo de vida, de não se envergonhar do Evangelho, e ter a plena convicção de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo diz, primeiro do judeu e também do grego.
Então as pessoas, o que Paulo está mostrando? Que é possível mudar de vida. As pessoas têm um estilo de vida ao curso do mundo, a moda que o mundo rege, a moda que o mundo dita suas regras. Mas Paulo está dizendo, nós cremos que o evangelho é o poder da salvação. Cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem o seu direito de viver a maneira que quiser. Porém, para nós, o evangelho de Jesus Cristo, ou a palavra de Deus na sua totalidade, que isso também se encaixa no evangelho, é o poder de Deus para a salvação. E isso deu prova a ele, os próprios escritores, né, como eu já disse, sistematizaram isso dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí no capítulo 2, em versículo 16, Paulo fala que todos serão julgados segundo o meu evangelho. Então note que Paulo está dizendo como eu vivo de acordo com o evangelho, não porque particularmente o evangelho era dele, mas porque o modo de vida de Paulo era conforme o evangelho. Então ele está dizendo, eu vivo conforme o evangelho, então o evangelho é meu. Então o que Paulo está mostrando? Eu não me envergonho do evangelho e vivo de acordo ao evangelho. Então se você crê no Senhor Jesus, então automaticamente o nosso estilo de vida deve ser conforme o evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, ou seja, aqueles que não vivem de acordo com o evangelho, mas estão dispostos a crer e mudar a sua vida para que seja conforme o evangelho. Deus abençoe a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.